Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. Eu sou a Alexia e tô super bem acompanhada de Foster Hodge. Olá, Alexia. Olá, todo mundo. Alexia, você quer descrever onde a gente está agora? Então, antes de mais nada, ótima expressão, antes de mais nada, Como que é? antes de mais nada, Antes de mais nada. antes de mais nada, eu gostaria de avisá-los que nós estamos gravando esse episódio diretamente do nosso ninho, ou seja, do nosso quarto. Quarto, lembrando que é quarto de dormir, quarto onde tem a cama para dormir. Não é um quarto qualquer, é um quarto onde a gente dorme. Então, estamos aqui trancados, porque é onde temos o nosso ar-condicionado portátil, porque demorou, mas chegou, meus amigos. O verão europeu chegou aqui em Portugal. Eu não estou nada feliz com isso. Eu sofro muito no calor. Eu tenho uma figurinha no WhatsApp que é um gatinho, um bebê gatinho, virado assim, de barriga para cima, acabado. Como se tivesse acabado de beber muito leite, super gordinho, de olhos fechados, etc. Sou eu, no dia de hoje, completamente acabada com esse calor. Enfim, tá aí o meu desabafo. Obrigado pelo desabafo, Alexia. Você falou tudo muito rápido e falou muita coisa. É por isso. Então, eu posso tentar explicar o que eu entendi Sim. do seu desabafo? O calor não faz bem pra ninguém. É isso. É. Principalmente pra mim. Então, deixa eu tentar. Tá muito quente aqui em Portugal. E por alguma razão, Portugal não tem ar-condicionado. Então, há mais ou menos 2 meses atrás, compramos um ar-condicionado portátil. Obrigada, membros do CC Club. É? Não, tô brincando, porque membros do CC Club ajudam a gente a fazer dinheiro e, consequentemente, ajudam a gente a pagar por esse tipo de coisa. Boa. Recebidos pagos de... Ah, meu Deus. Então, está muito quente aqui na nossa casa. Estamos sofrendo muito. Então, estamos gravando da nossa cama, porque é o único lugar na casa, na cidade, no país que dá para aguentar. Isso porque estamos no Porto. Porto, normalmente, é 10 graus mais frio do que em Lisboa. Aqui tá 35 graus, eu já tô morrendo completamente. Lisboa tá 39. E Alexia, eu acho que você sofre mais com calor do que eu, do que mim, Do que eu. do que eu. Sim, eu odeio calor. Odeio, não fui feita pro calor. Você é carioca. Não. Você nasceu no Rio de Janeiro. Não por minha escolha. Escolheram por mim. Tá bom, gente. E bom, é isso, gente. Acabou aí o nosso desabafo, só para vocês entenderem de onde a gente tá gravando. O Buddy, nosso cachorro, também tá em casa, então se ele latir, vocês já sabem o porquê. Estamos todos atrás de uma sombra e água fresca para passar o dia de hoje. Exatamente. Então, talvez a qualidade do nosso áudio não seja a melhor qualidade, mas, enfim, se vocês não escutaram o episódio anterior, a gente falou sobre como que estamos sofrendo fisicamente. Isso foi antes do calor. Mas a gente estava falando sobre como manter a sua saúde enquanto você está trabalhando remotamente. Sim. Foi mais ou menos isso.
E hoje em dia, eu acho que as pessoas falam que trabalho remoto é mais para quem tá viajando e etc. E trabalhar de casa é outra história. Você já percebeu essa diferença? Não, Eu já comecei a perceber. Tipo, mas você em tá. inglês ou em português? Os dois. Você tá trabalhando remotamente, significa você tá em qualquer outro lugar que não seja o seu escritório, a sua casa. Ou seja, outra cidade, outro país, etc. E outra, você tá trabalhando de casa, Huh. já significa trabalhar de casa mesmo. Tipo, você tem a escolha de trabalhar de casa. Eu já comecei a ver umas pessoas falando isso e em grupos de Facebook que eu faço parte, por exemplo, Girl Gone International. Eu já comecei a ver essas coisas. Enfim, Nossa, Alexia, você está tô que tô. toque-tó hoje. Bom, basicamente a ideia é o seguinte. Todo mundo, no começo da pandemia, todo mundo estava adorando a oportunidade de trabalhar remotamente. Nós dois, podcasters, já trabalhamos remotamente há quase 10 anos. Para mim, eu acho que um pouco mais até. E, infelizmente, é muito difícil manter a sua saúde. Então, hoje, a Alexia vai trazer algumas dicas de como manter, de como ser mais saudável, sobretudo com sua rotina diária. Eu acho que essas dicas valem tanto para quem trabalha remotamente quanto para quem trabalha em escritório. Sim. A primeira dica, por exemplo, é saiba os seus limites. Saiba os seus limites. Exato. Então, Posso. peraí. Saiba os seus limites e obedeça os seus limites. Exatamente. Eu só queria comentar que saiba, você está usando como um mandato, né? É um comando. Peraí, eu me perdi na primeira palavra que você falou. O que você falou? Saiba, Não, você tá usando como mandato. um mandato, Uhum. uma ordem. É por isso que você está usando o subjuntivo. Sim. Então, saber é o verbo. Você poderia ter falado, você precisa saber os seus limites. Mas saiba seus limites é tipo, you need to do this. You need to know your limits. E tem uma expressão também muito boa que... Muito boa nada. Traumas de infância, mas que os professores usavam com a gente é saiba o seu lugar. Meio que assim, Nossa, mind your own business, mas saiba o seu lugar. Saiba a sua hora de falar, saiba a sua hora de levantar a mão, saiba a sua hora de pedir pra ir ao banheiro. It's like, know your place. Sit down. Stay in your lane. É. Innocent little child. Meu Deus. Enfim, mas nesse caso, gente, saiba com carinho, né? Tente perceber os seus limites e entender até que ponto você consegue fazer aquilo ou não. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito bom. Eu sei que hoje ia fazer muito calor. Então, eu sabia que o meu limite para me concentrar, para fazer trabalho burocrático de Excel e etc., seria só até as 2 da tarde, por causa do calor, que é a hora do pico aqui. Uhum. Então, eu acordei cedo, acordei às 6h30, 7h30 já estava começando a trabalhar. Trabalhei de 7h30 às 2h. Acabou! Tô nem aí pra quem me mandou e-mail, mandou mensagem ou coisa parecida. Isso fica pra Alexia de amanhã. Acabou. Fiz minha parte. Sim, é uma frase que você fala muito. Isso fica para Alexia de amanhã. E, Alexia, eu queria trazer esse assunto de novo, porque eu acho que você é muito melhor
nesse sentido de saber seus limites, saber quando parar e realmente diferenciar trabalho e a vida, porque para mim ainda é muito difícil. É difícil. Eu acho que eu uso de uma regra super simples. Me dá as regras, as Não, dicas. uma regra. Uma regra. Entre hoje e amanhã, o que vai mudar? Isso é urgente para se fazer hoje? Ou eu posso... Não, peraí. Ou eu posso fazer isso amanhã. Vamos supor que eu já tenha feito tudo a minha checklist, né? Eu começo meu dia, eu sei o que eu preciso fazer naquele dia e etc. Me organizo para isso. E aí, vamos supor que entrou alguma coisa urgente. Tá bom, eu vou tirar alguma coisa da minha checklist, vou resolver essa situação urgente e depois eu reanaliso e coloco o que sobrou de hoje para amanhã. Agora, eu não vou ficar até as 10 da noite fazendo só porque entrou uma coisa urgente no meu dia. Sim. Você entende o que eu tô falando? Eu entendo, super. Então, eu tenho muitas perguntas, mas você faz uma lista de tarefas, como você está falando, um checklist, você faz todos os dias? Sim. E como que você faz? Tipo, com papel? Às vezes eu passo papel e caneta, ou então eu já fiquei tão boa que é tudo mental. E normalmente eu uso o meu Notes. Seus Apple Notes. Que aí eu vou dando check. E isso pra vida pessoal e pra vida profissional. E quantos itens você tem mais ou menos por dia? Depende. Eu acho que depende também do que você precisa fazer. Então, se existe algum projeto especial acontecendo ou não. Então, tem dias que, assim, responder os e-mails. Todo dia tem que responder e-mail. Vamos supor, no caso do Carioca Connection, criar os e-mails da Live Class, criar os links no Zoom, checar se os e-mails foram enviados, e etc, etc. Então, eu tento fazer o mais detalhado possível para eu lembrar do que é preciso ser feito. Sim. Mas isso também vai para a vida pessoal. Então, eu acho que tá aí a dica mais importante. Você fazer uma lista para a vida do trabalho e uma lista para a vida pessoal. Então, nada se mistura. Nada? Não. Mas... Bom, o problema para mim é... O problema? O que eu falei? Alguma coisa parecida com problema. Também, gente, por causa do calor, os nossos lábios estão super secos. Rachados. Então é difícil falar às vezes. Mas o problema, falei errado de novo, o dilema que eu tenho, se eu usar essa regra de se é urgente ou não, a resposta sempre vai ser não. Eu vou acabar fazendo nada. Não, amor, mas aí tem que usar o bom senso, né? Bom senso às vezes eu não tenho. Por exemplo, a gente tá gravando o episódio que vai ao ar essa semana. A gente tá gravando numa segunda, que vai ao ar numa quinta-feira. Isso é urgente. Então, eu tô aqui encarando um calor do cacete para gravar um episódio. Amor, palavrão no podcast. Sim, mas isso é considerado urgente, entendeu? Eu entendi. É uma coisa que você realmente precisa fazer. Nossa, é muito difícil para eu conseguir fazer isso, mas já me deu muita coisa para pensar sobre. Você tem mais uma dica? Na minha vida pessoal, por exemplo, a gente conversou esse fim de semana sobre ir ou não para os Estados Unidos, quando tirar férias ou não, aquela coisa toda. E eu tenho uma listinha compartilhada com você, até para você saber onde é que está a minha cabeça, né, em relação
o que vem aí nos próximos meses. Que eu acho isso muito bom também, você deixar o seu parceiro, sua parceira saber o que tá passando na sua cabeça. E aí, uma das necessidades era entrar em contato com o hotel do Buddy para saber se tem disponibilidade, quando tem, etc, etc. Então já é mais um check dado na minha lista pessoal. Check. Que é mais ou menos urgente, dependendo de quando a gente for. Então normalmente você está usando o tempo para definir urgência. Eu gosto de trabalhar com 2 meses de antecedência. É sério isso? Sim. Nossa, que... E olha que eu melhorei, porque dera. quando eu trabalhava no Porta dos Fundos, como todo mundo sabe aqui, eram 5 meses. Eu tô com 2 só. Desde que eu comecei o relacionamento com o Foster, já caíram alguns meses aí. Bom, talvez no próximo episódio a Alexia pode ensinar todo mundo como ser tão produtivo que podemos viver com 2 meses de... Como é que você fala? Antecedência. Antecedência. Ou preparação. Preparação. Mas, por enquanto, eu acho que é só isso. É pensar um pouco mais profundamente sobre o que é urgente, o que não é urgente. E isso depende de cada pessoa. E realmente pensar sobre seus limites. Acho que é o mais importante. E com isso, minha gente, nos despedimos do episódio de hoje. No próximo episódio, vamos gravar de um lugar normal. Muito obrigado, Alexia, e até a próxima. Tchau!